Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus seguidores amados, que se encontram aqui neste canal, desvendando as mentiras, que religião não é de Deus. Religião foi as pessoas que inventaram, deixaram a palavra de Deus, o mandamento de Deus de lado e fizeram para si próprio os seus costumes e as suas tradições paganistas, que não tem nada a ver com Deus. Gente, mais um ano está se passando e as pessoas presas à religiosidade. Veja que o mal cegou essas pessoas de tal forma que só o Espírito Santo de Deus para fazer com que essas pessoas se convertam e se entreguem a Jesus de fato e de verdade. Porque elas vivem uma religião e elas têm aquela confiança naquela sua religião, que tem vários deuses, vários santos, que vai salvá-las. E muitas não acreditam nem que há vida após a morte. Acha que a vida é só aqui, pronto, acabou. É assim que o inimigo tem cegado as pessoas, para que elas se conformem dessa forma, porque ele sabe que naquele grande dia vai ser grande desespero, porque essas pessoas que morrerem sem aceitar Jesus, elas não vão herdar o reino de Deus. Ora, se aceitar o Senhor Jesus, se aceitar e se não viver no padrão da doutrina do Senhor Jesus, já é difícil entrar no reino dos céus, quanto mais esses que negam Jesus todos os dias com sua vida, com a sua atitude, em buscar coisas em pessoas que fazem milagres, pessoas que morreram fazem milagres, um objeto que está na sua frente que acha que faz milagre. Imagine essas pessoas, o destino delas, quão terrível é. Veja como é a adoração, veja como é a pessoa que é idólatra. E Deus, ele diz na palavra dele lá em Apocalipse, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E a gente sabe muito bem que todos aqueles que não vão entrar no reino dos céus vão entrar no reino do inferno. Porque só há dois caminhos para a alma repousar ou ser atormentada: céu e inferno. Não tem outro caminho. Então, gente, eu vi uma coisa terrível no telejornal aí. Telejornal paraibano, outros telejornais de fora, na expectativa de um religioso que vinha fazer um evento. E como era a adoração daquela multidão de gente, tudo adorando aquele servo ali, achando que ele é de Deus, sabendo que é o filho do diabo, porque ele só prega a mentira. E ele ainda tem a ousadia de falar do nome de Jesus. Ele deveria limpar a boca dele para falar do nome de Jesus, porque ele não serve a Jesus. Ele não ensina as pessoas a seguir Jesus. E as pessoas caindo na lábia dos filhos do maligno. Jesus, ele diz, tudo aquilo que não provém da verdade é mentira. E aí, para servir a Jesus, tem que ser em verdade e em espírito. Não adianta dizer e não servir. Eu também posso dizer, eu sou de Jesus, mas será que eu vivo para Jesus? Então, naquele grande dia do Senhor Deus, vai contar isto. É a prova. Se a pessoa viveu para ele, serviu somente a ele, como ele mesmo diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então, gente, é de dar nojo você ver uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus e quer se achar porque diz que é um líder, é um sacerdote, falando no nome de Jesus para toda aquela multidão e as pessoas achando que ele vai abençoar a vida delas. Quer dizer, elas estão idolatrando ele, que é o filho da falsidade, porque ele é o filho do engano. O espírito que está nesse servo, nesse sacerdote, é o espírito do engano, da ilusão, da mentira. Ele serve a Satanás e faz com que as pessoas se aproximem de Satanás e se distanciem de Deus. Então é horrível quando a gente vê multidões de pessoas, em vez de buscar Deus de fato e de verdade, como ele disse, se tiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos mais no meu nome, eu estarei ali no meio deles, ou seja, presente no meio deles. Mas eles não querem que as pessoas vejam dessa forma. E esse líder religioso, eu diria na cara dele, você é um falso, você é um mentiroso, você e toda a corja sua, raça de mentirosos, filho do mal, porque não se converteram a Jesus Cristo ainda, para entender que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eles próprios estão indo para o inferno e levando multidão com as mentiras do engano dele. Estou falando do padre Gilson, é ele mesmo. Um padre que as pessoas adoram, veneram, como se ele trouxesse algo que é de Deus. Coitado, ele só traz coisa do diabo, coisa do maligno. Ele fala de Deus, mas ele não serve a Deus. Ele fala de Jesus, mas ele não serve Jesus. Vá lá dentro das igrejas, dos templos religiosos e veja o que é que ele serve. Missa. Ensina as pessoas a fazer novena. Ele ensina as pessoas a adorar Maria, Antônio, que não existe na Bíblia. Eles adoram todo tipo de imundícia, de falsidade, de mentira, de Satanás. O foco não é Jesus, e ele mesmo próprio, ele disse. Eu vi ele falando na televisão. Ele disse, os crentes, eles não acreditam mais em outra coisa, eles só acreditam na Bíblia. Gente, acorde. Jesus está voltando. E o que será da sua vida se ele voltar e você não fazer sua escolha? Religião não salva, ela condena, ela destrói. Porque o homem e a mulher não se aproximam de Deus, mas se aproximam do maligno, das coisas mentirosas, do mal enganoso. É sim. Ele diz, e glória a Deus por isso, que a gente fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele nos revelou dentro do nosso coração de fato e de verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se chega a Deus a não ser por meio de Jesus. E que a adoração tem que ser exclusiva para Ele, só para Ele, por meio dEle, porque para Ele é todas as coisas. Coopera para aqueles que amam a Deus. Então, gente, não faça da mentira como se fosse verdade. Não adianta uma adoração, não adianta ilusão, porque isso nada adianta diante de Deus. Enquanto as pessoas estão ali louvando, adorando, está adorando apenas aquele homem. Mas o louvor não está chegando no céu. Deus, ele diz, esse povo me adora em vão, porque fica ensinando doutrinas de homens e não vai buscar realmente Deus de verdade. E queres ser abençoado, e queres que haja coisas boas, e a gente sabe que Jesus, ele falou, aí é que vai acontecer destruição e guerra, porque ele está próximo a voltar. E vai ser até assim, até o fim, até o Senhor Jesus voltar. Então não se iluda. Vamos parar de estar falando
de coisas, de doutrinas, e vamos falar realmente da palavra de Deus. Porque tem almas morrendo sem salvação, sem Jesus. Tem almas confiando que no dia de finado vai ser alumiada por uma vela. Se a luz verdadeira que acompanha é Jesus Cristo por toda a eternidade. E a luz dele brilha nas trevas. Então, pare de estar seguindo coisas inúteis, gente mentirosa, falsa do diabo. Porque quem não serve a verdade, serve a mentira. E quem serve a mentira, serve o diabo, porque ele é pai da mentira. Veja como é fácil se tornar filho do mal. Se queremos servir a Jesus, tem que ser Jesus, pronto e acabou. Porque é assim que Jesus nos ensinou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Evangelho de verdade, que é Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Pessoas assim já estão condenadas, porque não acredita que Jesus ele deve ser o centro da vida. Porque não acredita que Jesus ele é o foco, ele é o objetivo, ele é a fé verdadeira. Enquanto outros estão seguindo uma fé morta, uma fé que não serve para nada, uma fé que não dá vida, uma fé que não dá esperança. Porque a esperança está em Jesus. A certeza está em Jesus. Se queremos salvação, temos que seguir unicamente Jesus. Jesus não mandou ninguém correr atrás de José, de João, de Maria. Pelo contrário, todos estão mortos. Não subiram ao céu. Quem subiu ao céu foi Jesus. E é ele que vai descer para julgar esses tais mentirosos, porque eles nem entram no reino dos céus e nem deixam os que querem entrar. É assim que eles vão ver e perceber o quanto eles negaram Jesus com suas vidas e ensinaram pessoas também a negar. Porque nos seus templos, o culto e a adoração não é para Jesus. E quando se tem um Jesus, é um Jesus morto. Um Jesus de crucifixo, pintado, de plástico. Não é aquele Jesus, o nosso Jesus. Nosso Jesus, ele vive e reina para todos sempre. Ele está dentro de mim, dentro de você. Isto é, se abrir a porta do coração para ele entrar. Ninguém nasce com Jesus. É preciso Jesus ser criado depois que a gente vira adulto. E crê no sacrifício dele. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, e farei ele e meu Pai nele morada. Então, para Jesus fazer morada na vida de uma pessoa, ela tem que acreditar no sacrifício de Jesus, que ele é o único, que ele pode todas as coisas, que o reino é dele, todo o poder é dele, e a adoração é exclusivamente dele. Jesus não mandou os apóstolos ensinar as pessoas a correr atrás de João, atrás de Antônio, que nem existe isso, atrás de Cis, que nem existe isso, atrás de Terezinha, que nem existe isso. O que vale é o que Jesus deixou escrito e ponto. O que o homem inventou é palha, vai queimar no fogo, vai se destruir porque é mentira. O que vai ficar é o verdadeiro. A árvore enganosa, ela vai se queimar e vai se desfazer. Mas Jesus, ele é a videira verdadeira. É ele que dá vida, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma. Porque ele é pleno, ele é tudo. Jesus é tudo. Então, não se engane. Saia de perto dessas pessoas, gente. Busque na palavra de Deus. Vocês estão adorando o homem, vocês estão confiando no homem, no que ele ensina. Vá buscar na palavra de Deus, que Deus vai ensinar a você. E você vai ver que não vai precisar de ninguém para te ensinar. E se cumprirá a palavra que o Senhor Deus disse. E serão todos ensinados por Deus. Então eu digo para vocês, está na hora de acordar. Vocês querem?
Vocês religiosos, vocês querem morrer na incredulidade, na ilusão, sem ter certeza da vida eterna, sem entender que Jesus, ele é real, ele é verdadeiro e ele é o objetivo de tudo. Para que quando acontecer naquele grande dia, você ser lançado no lago do fogo, ali onde você vai chorar e ranger de dente, e lá você não pode sair nunca mais, porque você perdeu a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Eu estou falando, não é só para uma religião, estou falando para todas. Agora, em comum, eu estou falando para uma. Porque eu estou dando exemplo como as pessoas estão presas e deixando de se libertar em Jesus. E sendo presas a mentiras de homens imundos, homens pervertidos, homens que têm dentro de si o espírito de Satanás, da mentira, da ilusão. Para se libertar desse espírito, tem que se converter, tem que acreditar em Jesus. A natureza terrena, ela é diabólica, é demoníaca. Por isso que Jesus, ele diz que tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, só entende coisa do mundo, só entende as coisas da terra. Não entende nada que é de Deus. Agora, quem já nasceu do Espírito Santo, entende tudo que vem de Deus e ninguém pode tirar nem arrancar dessa pessoa, porque Deus já o revelou de fato e de verdade. Então aqui, meu grande abraço, a paz do Senhor Jesus, que nesse novo ano, que a gente faça diferente e vamos avante, porque Jesus, ele nos chamou para a gente pregar a palavra verdadeira, que é Jesus o caminho, a verdade e a vida, e que não há salvação fora de Jesus. Pai do Senhor Jesus, Shalom, Adonai.